lá, Mateus capítulo 6, versículo 25. O meu título da Bíblia em King James diz assim: descanso na providência divina. Descanso na providência divina. Aí versículo 25 diz assim, ó: portanto, vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, e nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai celestial a sustenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Amém? Até aqui por enquanto. Aqui Jesus falava com os discípulos. Por esses, demonstraram uma certa preocupação. Mas, irmão, precisamos entender por que a preocupação vem. Devido à situação, talvez, que você se encontra. Talvez alguém diz, você não deve se preocupar. Mas, às vezes, esse que está falando que você não deve se preocupar, não está na situação que você está. Muitas vezes a fala, ela se torna, muito leve para quem fala e muito pesada para quem ouve. Então Jesus, percebendo a preocupação, Jesus diz assim: por que andais ansiosos? Mas lembre que Jesus estava falando porque estava presente ali com eles. Estava ele do lado dele, diz assim: por que vocês estão preocupados? Por que andais ansiosos? Por que vocês estão assim aflitos por coisas, às vezes, tão básicas? Porque o que Jesus fala, o que eles estavam preocupados é pelo básico. Que é a comida, a bebida e as vestes. Então Deus começa a usar comparações de coisas, às vezes, que o valor é tão insignificante, comparado o valor que que nós temos para Ele. Nós temos que, primeiramente, querido, não nos achar, mas entender que, sim, eu sou importante para o Senhor. Glória a Deus. Você é importante, sim, para Deus. Porque digo que nós vivemos um bombardeio. E nós vivemos, às vezes, uma grande investida espiritual, que vem para tentar, de uma certa maneira, desvalorizarmos. Fazermos nos sentir um certo tipo de pessoas que não têm valores, que somos escória deste mundo. Esse é o sentimento que hoje para sobre o universo. O que leva as pessoas? Você sabe que a doença do século hoje é chamada depressão. E muitas pessoas por muito tempo considerou isso como um demônio. Não, mas isso é algo sério, não é um demônio, isso é um sentimento, isso é uma ferida, isso é algo que precisa ser cuidado. É lógico que tem uma influência espiritual, tem. Mas você não pode simplesmente chegar para uma pessoa e falar: está endemoniada. Não, não é isso. Se as pessoas, às vezes, elas não são de menos, elas são demais. Se ela não é de menos, às vezes ela é demais. Se ela não é religiosa, às vezes ela vem, satanizando tudo. Tudo é de Satanás, tudo é do diabo. Não, querido. Tem coisas que precisam de um cuidado de pessoas que foram saradas em Cristo, que Deus vai usar hoje e passar a outras que estão feridas. Nós somos pontes, embora não somos nada, porque o Senhor é tudo. Mas o Senhor, embora nós não sendo nada, nós somos um vaso de barro que estamos carregando um poder que é a excelência de Cristo. Nós carregamos esse poder em nossa vida para ajudar pessoas, para tocar em pessoas. Amém, queridos? Quem está entendendo isso até aqui? Então, aqui o Senhor vem dizer para o discípulo: por que andais ansiosos? Preocupado? Aí ele pega um exemplo, mostrando algo, tão básico, que são as flores, que são as aves, que são os lírios. Senhor, veja ele, observa isso, que hoje vive e amanhã morre. E eu cuido deles, e eu estou cuidando deles. Não cuidarei eu muito mais de você? Não cuidarei? Então, o que Deus vem falar para os discípulos é a questão de um descansar em Deus. Que independente da preocupação nossa,
Na verdade, esse é o nosso título, mais ou menos, da nossa palavra hoje, é o descansar no Senhor. Que eu descansar em Deus, independente do momento que nós estamos passando. Embora eu não veja uma saída, embora eu não veja uma solução, embora eu não veja de que forma, de que maneira eu posso fazer aquilo, mas eu tenho que descansar no Senhor. Glória a Deus. E a palavra descansar em Deus não é somente apenas deitar e dormir. Descansar em Deus é não deixar a preocupação diária tomar conta dos meus pensamentos. Tomar conta do meu coração a ponto que vai gerando em mim uma ansiedade, uma preocupação, a ponto que eu não consigo mais ficar, sossegado. Eu tenho uma inquietação e agitação dentro de mim, dizendo, e agora? O que vai ser? E agora? Está se aproximando. Não, já passou 2 dias, já passou 10, eu só tenho 30, agora só falta 2. Nós temos que descansar no Senhor. Glória a Deus. Só descansa em Deus. Só descansa em Deus quem tem muita fé. Só descansa em Deus quem tem muita fé. Como assim? O senhor vai falar de uma muita fé, pastor? Só para me ressaltar um pouco, o versículo 30. Ele diz assim, Então se Deus vestiu assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vós, homens de pequena fé. Jesus chama os discípulos de pequeno o quê? Fé. Querido, não tem como eu descansar no Senhor sem a minha fé pequena. Eu vou me preocupar. Mas não é a preocupação apenas. Não é a preocupação a ponto de gerar em mim a inquietação. A inquietação. Então, para mim ter o descanso em Deus, eu tenho que ter uma fé grande. Eu tenho que ter muita fé no Senhor. Porque muitas pessoas dizem, não, eu creio, mas está atribulada. Não, mas eu creio, mas está assustada. Não, mas eu creio, mas está como? Aflita. Porque ela crê, mas a fé dela é pequena. Mas quando a nossa fé é grande, ou nossa fé é muita no Senhor, nós descansamos em Cristo. Nós descansamos em Deus. Embora alguém chegue para mim ou para nós e diga assim, mas você sabe como é que você vai fazer? Eu não faço a mínima ideia. Mas você sabe como é que vai ser? Também não. Mas você sabe o risco que você corre? Sim. Você sabe que qualquer momento, sim, eu sei que qualquer momento isso pode acontecer comigo. Mas por que você se mantém tão tranquilo assim? É a muita fé no Senhor que nos leva a um descanso em Deus. Olha o rei Josafá, 2 Crônicas, capítulo 20. Estavam cercados. Deus diga para ele, não tema, essa batalha é minha. Olha o Senaqueribe, quando afrontou o rei Ezequias, e ficou a vez complexo, atônito de ver aquilo, a reação daquele homem, porque ele não desesperou, a ponto de ele mandar cartas para perguntar, em quem vocês estão confiando? Por acaso vocês têm algum truque escondido, alguma armadilha? Que vocês confiam, você não tem visto a fama do que nós somos, do que nós estamos fazendo. Mas aquele homem não se desespera. Ele passa a orar ao Senhor, ele passa a clamar ao Senhor. Ele pega as cartas e apresenta aos pés de Deus, Senhor está aqui. Se o Senhor não nos livrar, nós estamos mortos. Se o Senhor não fizer nada por nós, acabou. Mas está aqui, Senhor. Ou Sadraque, Mesaque e Abednego, que a fornalha é quente, e o rei tentou dando mais uma oportunidade. Se prostre, você não morre. Disse não vamos nos prostrar, porque tinha uma fé muito grande em Deus. Amém? Glória a Deus. Você está entendendo isso? Sim ou não? Então, se eu não tenho descanso diante de algo que eu estou passando, isso me leva ao entendimento que a minha fé é pequena. Eu preciso aumentar a minha fé em Cristo. Porque se eu aumento a minha fé em Deus, querido, por mais que as coisas venham na minha direção, eu sei que eu estou guardado e seguro pelo Senhor. Eu não temerei. Aleluia. Quem está entendendo até aqui em nome de Jesus? Então Jesus falava isso para os discípulos, para não andar ansiosos pelas coisas básicas. Jesus está tirando, ou está trazendo os discípulos para
um momento de uma fé maior, ou seja, adultolândia, né? Eles estão se tornando adulto ali. Quando vocês ainda são criança infantil na vossa fé, então Jesus está trazendo eles para uma área da adultolândia, né? Do pessoal adulto. Observa isso, observa aquilo, vê isso, olha o que está acontecendo, olha o que está fluindo. Quem está entendendo, pessoal? Está entendendo isso em nome de Jesus? Sim ou não? Amém, gente? Tu vê alguém dormir, não deixa dormir, não. Joga a cadeira nele. Joga não, tô brincando. Vai que tu... Quem está entendendo até aqui, pessoal? Então Jesus está trazendo ele para essa área. Ele diz, não, vocês precisam amadurecer nisso. Vocês precisam aprender nisso. Porque isso vai ser necessário para o tempo que vocês vão ter que passar. Querido, Deus hoje está nos preparando. Por quê? Para tempos que virão. A palavra que vem hoje, ela vem para nos abençoar, mas também vem para nos fortalecer e nos preparar para um tempo que está vindo por aí. Nós temos que estar alicerçados no Senhor. Nós temos que estar, em primeiro lugar, o reino do Senhor em nossa vida. Glória a Deus. Então, eu aprendi muitas vezes essa questão, sabe, que ter uma fé é para conquistar. Na verdade, querido, a fé não é para conquistar. A fé é para mim permanecer no Senhor, independente da situação que está acontecendo na minha vida. A conquista, ela vem pelo obedecer. O obedecer. Se obedecer, virão sobre ti e te alcançarão essas bênçãos. As vitórias vêm pela obediência. Diga glória a Deus. Só que a fé é para mim permanecer na presença do Senhor. Então, quantas vezes nós fomos ensinados que, não, a fé é isso, a fé é aquilo. Na verdade, não, querido. A fé é eu permanecer na presença de Deus, ainda que tudo, humanamente falando, esteja indo de mal a pior. Olha a parábola que Jesus dá acerca do reino dos céus. Marcos capítulo 4, versículo 26 e 27. Vamos lá. Ele diz assim, parábola do reino do céu. Então contou-lhe que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente sobre a terra. Enquanto ele dorme e acorda durante a noite e dias, a semente germina e cresce, embora ele desconheça como isso o quê? Acontece. Olha, está dizendo que o reino do céu é o segundo homem que planta e descansa em quem? No Senhor. Agora imagina comigo um cenário de duas pessoas. Dois homens que estão aqui plantando. Um planta e vai dormir, vai descansar. O outro vem, planta e fica ali do lado, determinando que aquela semente cresça, determinando que ela venha dar fruto. Aparentemente, quem está apresentando ter mais fé? Aquele que está ali, determinando. Só que a Bíblia vai dizer que não, que a fé é descansar em Cristo. Que tem fé é aquele homem que planta e vai o quê? Descansar, sabendo que Deus trabalha em favor daquele que nele confia. Amém, querido? A nossa fé é baseada sim perante Cristo. Não, eu creio, eu determino, não, vai dar certo. A Bíblia diz que esse homem, a fé dele ainda está como a onda do mar. O vento bate, sopra, ela sobe, desce todo momento. Mas aquele que tem uma fé, que o Senhor chama de fé, é aquele que planta, descansa, dorme. Ele não sabe como, mas ele sabe que Deus está fazendo. Ele não sabe de que jeito, mas sabe que Deus vai fazer. Deus vai fazer. Glória a Deus. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Sim ou não, querido? Sabe que Deus vai fazer. Então nós temos que entender sobre isso, sabe? Eu falar o reino do céu. Agora vamos entender uma coisa sobre o reino. Querido, todo reino tem um rei. Existem vários reinos. Vários reinos, mas existe o reino do céu. E Cristo reina sobre ele. Cristo reina sobre ele. Existe o reino das trevas. Que o que vive nas trevas reina sobre ele. Quem está entendendo até aqui? Você está entendendo sim ou não? Então Cristo reina sobre o reino dos céus. Então, se o Senhor, Ele é o meu rei, Ele reina sobre mim. E se Ele reina sobre mim, Ele também tem que reinar sobre todas as minhas atitudes e pensamentos.
sobre tudo em mim. Glória a Deus. Falando um pouco de reino, olha o que Efésios capítulo 5, versículo 9 diz. Vamos falar. Capítulo 5, versículo 8 e 9. Pois no passado ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Sou luz em quem? No Senhor. Por que nós somos luz no Senhor? Porque o Senhor é luz. Então, se nós estamos no Senhor, nós também resplandecemos a luz de Deus em nossa vida. Aí ele vai dizendo mais: luz no Senhor. Assim andais como filho da luz. Ou seja, que reino nós estamos vivendo? Então, o que reina sobre nós agora é a vontade do Senhor, não mais as minhas vontades. Eu não estou mais no reino do mundo, eu estou no reino do Senhor. Então, já não é o mundo que reina sobre mim, mas a vontade de Deus que está reinando sobre a minha vida. Não, já não estou mais no reino das trevas. Então não é as trevas que reinam sobre os meus olhos, sobre o meu coração, sobre os meus pensamentos, não. Agora, os meus pensamentos já tem que ser os pensamentos de Cristo. Dizer, ó, você é filho da luz, então andais como filho da luz. Agora, as trevas já não tem mais poder sobre você. A Bíblia diz que tudo que for bom, tudo que for agradável, tudo que for para edificar, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe a nossa mente. Querido, você vê muitos cristãos hoje que a sua mente estão bombardeadas, ou estão sendo bombardeadas por pensamentos e setas de Satanás. Diariamente. Porque elas estão vivendo uma situação. E por viver a situação, ela começa a pensar no pior. Isso é sintomático, isso é notório, isso, sabe, não tem como. Pastor, eu não consigo impedir de eu pensar. Não consegue impedir de pensar. Mas você consegue arrancar o que o diabo está tentando plantar no teu pensamento. Você não pode deixar isso ser plantado e nascer em você. As boas sementes de Cristo têm que nascer em nós. Glória a Deus. Amém? Então já não pensar mais como uma pessoa lá fora, porque hoje eu estou no reino, então Cristo reina sobre meu pensamento, Cristo reina sobre o meu coração, Cristo reina sobre os meus olhos. Eu já não tenho que olhar mais com maus olhos, eu já não tenho que desejar mais aquilo ao adultério, porque Cristo está reinando sobre os meus olhos hoje. Eu já não olho mais, eu desvio meus olhos. Embora, muitas vezes, o diabo, ele está, sabe, ele é astuto, ele vai nos forçar às vezes, olha para lá, olha lá. Querido, um dos maiores pregadores evangelistas que a Bíblia, ou que o século fala, como é o nome mesmo, Bianca? Como? Um dos maiores pregadores evangelistas que até já viu, como é que é o nome? Billy Graham. Ele escreve uma frase dizendo assim, que o primeiro olhar é inevitável. Mas o segundo é onde o diabo te mapeia e onde ele te derruba. O primeiro olhar é inevitável, querido. Nós temos vista, nós observamos. Mas se eu manter os meus olhos naquilo, o diabo diz assim, chamou tua atenção? Vou começar a trazer mais coisas assim para o teu caminho. Chamou tua atenção? Tu gostou do que tu viu? Beleza? Ele vai começando a trazer aquelas coisas para nós. Para nós. O primeiro olhar é inevitável. É inevitável. Agora, cabe eu permanecer olhando ou desviar os meus olhos. Não, Satanás. Os meus olhos não pertencem mais aí. Porque hoje quem reina sobre mim é Cristo. Então, os meus olhos é dele. E eu só vou olhar aquilo que agrada a Cristo. Manter os meus olhos naquilo que agrada a Cristo. Aleluia. Você está entendendo até aqui, em nome de Jesus? Sim. Nós somos citados muitas vezes. Nós somos, sabe? O diabo ele vem para, de uma certa maneira, olha para lá. Não vou olhar para cá. Vou olhar para aqui. Vou olhar para esse lado. Então todo reino tem um rei. Que reino nós vivemos? E o reino que nós estamos sendo governados por esse rei. Estamos sendo governados por esse rei. Então, muitas vezes nós estamos buscando o Senhor, adorando o Senhor, mas não estamos no reino do Senhor. É por isso que quem nos governa é outras coisas. Tem pessoas ainda que não estão no reino de Cristo. Por quê? Porque ela, embora esteja na igreja, mas os vícios, os prazeres, dominam ela ainda. Eu não tenho força. Não, você não tem força. Sabe por quê? Porque alguém reina sobre você. O pecado reina sobre você. Quem reina sobre você é quem domina você.
Mas se Cristo e o Espírito Santo reina sobre ti, quem te domina é o Espírito Santo. É Deus que governa você. Amém, queridos? Nós estamos entendendo até aqui, em nome de Jesus? Sim ou não? Então, isso aqui é interessante, que Jesus ele vem e chama os discípulos, homem de pequena fé. Por quê? Porque vocês andam ansiosos. A sua ansiedade mostra que a tua fé é pequena. O teu desespero mostra que a tua fé é pequena. Como assim, Senhor? Sim! Você está comigo? Você está entendendo? Sim ou não? Pastor, mas eu creio em Deus. Não estou falando que você não crê. Pastor, eu sou um crente. Sim, você é um crente. Mas ainda a tua fé precisa crescer. Você não entende que Jesus está trabalhando em nós, por meio do Espírito Santo, para que a minha fé se torne grande no Senhor, a ponto que nem a luta, nem a profundidade, nem o desânimo, nada me tire da presença do Senhor. Porque a minha fé agora se tornou grande em Cristo. Paulo fala do crescimento, ele diz, quando eu era menino, eu pensava como um menino. Eu era agitado. O vento me levava para onde queria, mas hoje não. Eu me tornei um adulto, mas ele está falando na figura física, mas no conhecimento é Cristo. Na profundidade com Cristo. Na fé alicerçada em Cristo. Amém, querido? Então isso nos mostra isso claramente. Se eu estou ansioso, se eu estou preocupado, se eu estou desesperado, isso está dizendo para mim automaticamente que a minha fé é pequena. Mas se eu tenho conhecimento da situação, mesmo assim ainda, eu brinco, dou risada, me divirto, como se nada tivesse acontecendo, mesmo sabendo que uma hora ou outra aquilo vai acontecer. Mas eu estou descansando no Senhor. A Bíblia está me dizendo que a minha fé é grande. Que eu tenho uma fé grande no Senhor. Amém, querido? Glória a Deus. E olha quem fala com eles. Quem fala com ele é o próprio Jesus. Ele falou assim, eu estou aqui com vocês. Não andais ansiosos, não. Não, que a nossa preocupação não seja apenas naquilo que, sabe, nós temos necessidade. Jesus está falando isso, não que eu não devo me preocupar, mas fala, porque o corpo vale muito mais do que a veste. Olha aqui, para aí. Vocês estão se preocupados com a veste, mas o corpo, vocês estão aí vivos. Vocês estão aí, olha, você está preocupado com aquilo que é tão básico e você está aí vivo. Ah, que eu vou morrer, eu vou me matar, porque a sandália não serviu no meu pé. Para com isso! Você está com um pé, você tem pé. Agora você quer se matar porque algo... Você já entendeu que o ser humano, às vezes, carrega uma preocupação desnecessária? Algo desnecessário. Quantas pessoas, às vezes, que você queria ter o pé, que você está dizendo que não quer ele? Amém, pessoal? Jesus está mostrando a importância. Peraí, ó. Você está preocupado com algo que não tem tanta importância. E você se preocupar com aquilo que eu fiz. Aquilo que eu vim por vocês. Eu vou morrer por vocês. Estou aqui. Glória a Deus. Não sei se você lembra dessa pregação. Nós temos que ter cuidado para a circunstância impedir de nós ver o agir de Deus no meio dela. O povo no deserto olhou tanto para o deserto, esqueceu de ver o agir de Deus no meio do deserto na vida deles. Esqueceram. Começaram a blasfemar, começaram a desejar a morte, começaram a sentir vontade de voltar de onde o Senhor tinha tirado eles, porque eles não viam, porque a circunstância era um deserto. Mas eles não percebiam que o Senhor provia o maná no meio do deserto. Que Deus fazia a água sair da rocha no meio do deserto. Que Deus enviava uma nuvem de fogo à noite para aquecê-lo e guiar ele ao mesmo tempo. Que Deus enviava uma nuvem durante o dia para proteger ele do calor. Durante o dia. Calor do sol. Quem está entendendo? Então, independente da situação que você está passando ou vivendo, não esqueça de ver, olha a tua volta, que você vai ver sinais que o Senhor está agindo na tua vida, que Deus está provendo no meio dessa situação. Se Deus não tivesse provendo, você já teria morrido há muito tempo. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então a minha ansiedade, a minha preocupação, o meu desespero mostra que a minha fé é pequena no Senhor. E por que Deus ainda não proveu? Porque Deus está esperando eu ter uma fé grande nele. Deus usa a situação, a circunstância,
para desenvolver em mim um crescimento espiritual. Glória a Deus. Aqui Deus pega algo do físico, novamente, né? Algo que é humano, para explicar o espiritual do Senhor. Essa semana eu lia sobre Jeremias, que Deus, a Bíblia falou, veio a palavra profética de Deus, né? A profecia até Jeremias. E falou com ele, Jeremias desce a casoleiro. Isso é maravilhoso. Sabe, eu falo sobre isso, eu creio nos profetas, creio muito mais do que cria antes. Eu sei que existem profetas, homens de Deus. Só que, quando Deus usa alguém, vou falar isso aqui agora aberto. Quando Deus usa alguém, diz, pastor, Deus falou comigo ontem a respeito de ti. Tem em mim dois sentimentos. Um de alegria, que Ele está trazendo um recado de Deus para mim. E um de tristeza. Porque se foi necessário Deus falar com ele, é porque certamente eu não estava atento ao ouvido, à voz do Senhor. Eu passei alguma coisa despercebida. Eu não entrei no meu quarto de oração. Nossa! Se Deus está usando alguém, é porque falou assim, tu passou e não viu? Vou mandar alguém falar contigo. Mandar alguém falar contigo. Você está entendendo isso? Sim ou não? E mais uma coisa que eu aprendo. Eu não vou atrás da profecia. A Bíblia diz que o profeta, o Senhor envia até mim. Deus enviou o profeta até Jeremias. Deus envia um profeta até aquele lugar. Não eu que vou atrás de um profeta. Por que muitas pessoas se enganam hoje? Porque ficam atrás de coisas. Sirva o Senhor. E Deus vai enviar isso até você. Glória a Deus. Amém? Você entende até aqui, em nome de Jesus? Sim ou não? Então, o que está nos tirando hoje, querido? A nossa confiança. Qual é a ansiedade que eu tenho? Qual o medo que eu tenho? Porque a ansiedade está baseada em muitas coisas. Em medo. Em algo de acontecer ou de não acontecer. Mas eu tenho que descansar em quem? Em Deus. E só descansa em Deus quem tem muita fé. Homem de pequena fé não consegue descansar no Senhor. Ele até dorme, mas acorda assustado. Mas o homem que descansa em Deus, ele dorme bem. E Deus trabalha, né? Deus dá aos seus filhos enquanto dorme. O que a palavra dormir quer dizer o quê? Quando você dorme, é o quê? É o que a palavra dormir é o quê? Tem muita gente que às vezes não entende a Bíblia, a questão de dormir. O Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. Não está falando só literalmente de um sono, mas Deus está falando de quê? De um descanso. Deus dá em nossa vida quando nós estamos descansando nele. Você já viu que muitas das coisas, quando você está muito aflito, não acontece, mas quando você descansa no Senhor, Deus opera? Deus opera, Deus faz. Porque o Senhor dá aos seus amados enquanto dorme. A palavra dormir quer dizer o quê? Descanso. Descansar é aonde? Na sombra do Onipotente. É na sombra dele. Só lá nós temos descanso. Nós estamos guardados, protegidos por ele. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Você entendeu isso em nome de Jesus? O resumo dessa mensagem hoje é Deus dizendo para você. Ele conhece o seu coração. Ele sabe a situação que você está passando. Ele sabe o levante que veio contra você esses dias. Mas Ele está dizendo para você. Descansa. Descansa em mim. Você não vai poder fazer nada. Nada que tu faça vai mudar isso. Mas descansa em mim, confia em mim. Porque o Senhor é aquele que trabalha em nosso favor. É dele que vem a resposta. É dele que vem o socorro. Glória a Deus. Quem está entendendo isso em nome de Jesus, querido? Eu quero falar algo último aqui para nós encerrar. Eu aprendi de um pastor que aprendeu de outro pastor. Satanás bombardeia a nossa mente. Só que o diabo não conhece nossos pensamentos. Muitas vezes nós estamos repreendendo Satanás apenas no mente também. Você não fala, você só pensa. Só que com Satanás você não pode repreender no pensamento, porque ele não conhece o pensamento. Você tem que falar com ele. Tem que falar com ele. Não, Satanás, está repreendido esse pensamento. Está repreendido isso. Eu sei que é você jogando certo, está repreendido. Você tem que abrir a boca e repreender sim. Não somente pensar. Tem muita gente que está uma briga dentro dela, porque ela tem um pensamento ruim e está pensando contra aquele pensamento. Só que você não vai vencer isso. Porque você tem que falar aquilo para repreender sim os pensamentos que são jogados de seta maligna pelo diabo. Eu pensei uma coisa, então eu já pensei, não.
Mas eu tenho que repreender ela. Em nome de Jesus está repreendido. Quantas vezes eu faço isso, a Bel falou assim, o que foi? Eu falei, nada não, foi um pensamento que eu tive. Mas eu tenho que falar, porque eu sei que o diabo ele solta as setas malignas. Como ele não conhece meu pensamento, não adianta eu repreender apenas no meu pensamento. Eu não estou falando ali com Deus, eu estou falando com o diabo naquele momento. Por que, pastor? Com o diabo? Sim, com o diabo. O Senhor me deu poder, autoridade para falar e repreender ele em nome de Jesus. Você está entendendo isso? Tem gente que tem medo de falar com o capeta. Como? O capeta fala com a gente todo dia. Está amarrado. Fala! Todo dia o diabo fala. Bate o maior papo ainda. Quando ele vê que não consegue te convencer, ele te ameaça. Eu vou te matar. Tu vai ver. Eu vou fazer isso. Você é um mentiroso, capeta. Não vai nada. Só se eu sair da presença do Pai. Quando eu estiver na presença do Pai, eu estou guardado por Ele. Glória a Deus. Amém, pessoal? Então tem pensamento, tem sentimento que nós devemos falar Ele. Está repreendido em nome de Jesus. Olha como isso é tão importante. A Bíblia diz que nós temos que confessar com nossos lábios, crer com o nosso coração. Mas temos que confessar o quê? Com nossos lábios. Porque palavras têm poder. Glória a Deus. Então não fica mais com um pensamento dentro de você apenas, sabe? Não, fala, vai para um lugar, não dá para falar, vai para um lugar e briga, e discute mesmo, manda o Satanás para aquele lugar, vai para o quinto dos infernos, e me larga de mão, para de me perturbar. Amém, gente? Você está entendendo? Temos que ter essa atitude de homem de Deus. Pastor, isso é atitude de louco. A fé diz que a palavra, a fé vai nos tornar um pouco disso, um pouco de loucos mesmo. Amém, queridos? Quem está entendendo em nome de Jesus? Você entende até aqui? Sim ou não? Mantenha a sua fé no Senhor. A tua confiança no Senhor. Sabendo que Deus está trabalhando em favor da sua vida em nome de Jesus.